Você tá cansado da sua vida e quer finalizar ela? O site Black Paradox pode te ajudar. Aqui você pode encontrar outras pessoas de forma completamente anônima que também querem acabar com tudo. Junte-se a elas e partem rumo à morte perfeita ainda hoje. Taburo, Pitan, Baratie e a nossa protagonista, Marussou. Eles não têm muita coisa em comum, esses nem são seus nomes verdadeiros, mas tem uma coisa que os liga, o mórbido desejo de se matar. Bom, já que os destinos deles serão selados juntos, por que não cada um contar um pouco sobre as próprias motivações para isso? A Marussou está sendo atormentada por um sentimento inexplicável de ansiedade, como se algo horrível tivesse prestes a acontecer. O Taburo tem sido perseguido por um doppelganger que o espiona com ódio de tempos em tempos. O Pitan é um engenheiro de robótica que sente que pouco a pouco está sendo substituído pelo robô que a sua empresa está desenvolvendo, que tem uma aparência idêntica à dele. E a Baratie, que não suporta mais se olhar no espelho por causa da aparência horrível do lado direito do rosto dela. E assim que eles acabam de falar sobre eles mesmos, a Marussou vê um carro passando do lado deles com pessoas idênticas a eles. E quando ela olha para o retrovisor do carro, ela vê que ninguém ali tem reflexo. E ela desespera, porque ela começa a ver sinais cada vez mais estranhos, como, por exemplo, sons robóticos saindo do Pitan. Ela sai correndo junto com o Taburo, mas a Baratie e o Pitan vão atrás deles. No fim das contas, essa Baratie era o reflexo, que é quebrado, o Taburo era o doppelganger, que se dissolve no ar, e o Pitan era o robô, que continua correndo atrás da Marussou. Mas ela consegue achar os originais e pede ajuda pra eles. E por causa disso, o robô do Pitan sai correndo. Se você acha que isso impediu eles de se matar, você tá muito enganado. Porque depois desses eventos, eles se reúnem de novo para terminar o que eles começaram. Eles resolvem tomar um punhado de soníferos pra dormir e o coração parar. Mas eles estão tão desconfiados um do outro que ninguém toma de verdade, tirando o Pitan, que morre. O problema não é ele ter morrido, mas que ele ressuscita, e quando ele volta, ele gorfa uma joia brilhante do tamanho de uma bola de tênis. Bom, pelo visto, o suicídio coletivo foi adiado mais uma vez. A Baratie, que já trabalhou com joias, disse que vai dar uma analisada naquela pedra. E quando ela já tá fazendo isso, lá na casa dela, ela fecha os olhos enquanto segura aquela pedra e consegue visualizar um mundo infinito, lotado só dessas joias brilhantes. A cena corta pro hospital, que a Marussou trabalha, e o Pitan aparece lá, dizendo que tá com uma puta dor de estômago. Quando o médico vai analisar a entrada do estômago dele, ele tem uma visão de algo horrível e inexplicável que deixa ele completamente perturbado, mas ele nem consegue descrever o que ele viu. O grupo se reúne novamente, e a Baratie, que tinha analisado a pedra, passa a cal pra eles. Rapaziada, se liga aqui. Dá pra nós fazer um esquema que nós vende essa pedra aqui e faz uma grama preta, porque essa joia nunca foi vista antes. A Baratie nem consegue acabar de falar que ela já é interrompida pelo Pitan, que tem um saco cheio daquelas pedras, porque aparentemente, depois daquele dia, ele não consegue parar de vomitar elas, uma atrás da outra. Aí ele vai e vomita mais uma, e mais uma, e outra, e a barriga dele começa a inchar de tanta pedra que começa a sair do estômago dele, até que chega num ponto que ele literalmente explode, e um monte dessas rochas começa a se espalhar pelo chão do carro, pelo chão da rua, e essas pedras começam a liberar coisas que parecem almas de dentro delas. E o mangá deixa o leitor com essa cena aí. Bizarro. Agora a Paradinita ficou famosa. Ah é, esqueci de falar. Agora a pedra chama Paradinita. E vocês vão entender o porquê mais pra frente. A Marussou continua tendo pressentimentos horríveis sobre essa pedra. E quando ela encontra os outros dois do grupo, eles mencionam como que eles podem fazer muita grana mesmo com aquelas rochas. E a Marussou só fala que eles são insensíveis e pessoas horríveis. E menciona que ela deixou o Pitan no hospital lá e foi embora. O Taburo e a Baratie voltam para aquele lugar de antes para ver se ainda tinha alguma paradinita no chão. E eles acabam achando o robô do Pitan, sem bateria. Aí eles decidem levar ele para casa. E lá na casa da Baratie
Eles comentam sobre como eles poderiam fazer ainda mais grana se transformasse aquelas rochas lá em várias joias. Mas a paradinita é mais dura que diamante. E esses animais, ao invés de simplesmente deixar a ideia pra lá, não, o Taburô, ele pega uma marreta e tenta dar uma marretada na pedra. E ela libera uma energia absurda em forma de vários espíritos. E o robô do Pitan se levantou. O mangá não deixa claro se ele simplesmente foi recarregado por causa da energia absurda que foi liberada por aquela pedra, ou se agora ele tá vivo de verdade, porque uma alma entrou dentro dele. No programa de TV que apareceu no começo desse capítulo, o cara que popularizou a paradinita despiroca da cabeça e decide que é uma boa ideia dar um tiro nela. E como você sabe, isso vai liberar uma energia absurda. Só que como foi um tiro e não uma marretada, o lugar inteiro explode e pega fogo, matando todo mundo ali dentro. A Marussou encontra um doutor que trabalha com ela, e ela desabafa sobre como ela tá tendo muitos ataques de ansiedade. E o doutor, que é um belo bom samaritano, diz que ela pode passar um tempo na mansão dele, isolada, no meio do nada. A Marussou fica lá uns dias, dá uns pega nele, mas numa noite ela tem mais um ataque de ansiedade e sai correndo pra procurar o doutor. Só que, num lugar subterrâneo, ela encontra um monte de paradinita, moleque. Aparentemente, o doutor encontrou o corpo do Pitan, que a Marussou tinha deixado no hospital naquela noite, e o doutor começou a cultivar paradinitas dentro do estômago dele, que agora tá gigantesco. A Marussou desespera e tenta fugir daquele lugar, mas ela acaba que ela dá de cara com a Baratie, que coincidentemente é uma paciente do doutor, porque ela ia fazer uma cirurgia plástica com ele. Ela fala que tem algo de estranho com a cicatriz dela. E quando ela tira a franja do rosto, aí a Marussou desmaia. Quando ela acorda, ela vê que tá sendo mantida presa. E que após a cirurgia da Baratie, o doutor começou a cultivar paradinitas na cicatriz da Baratie também. E parece que ele não vai parar por aí. Algo terrível tá pra acontecer. Eu posso sentir. O Dr. Suka começa a fazer vários experimentos para tentar descobrir de onde que as paradinitas vêm. Mas um cara que tenta mergulhar no estômago do Pitan volta assim. Quem dera se eu tivesse um robô antropomórfico ultra tecnológico. Eu tenho um robô antropomórfico ultra tecnológico. O Pitan vai pra mansão do doutor também e vira o cosmonauta espiritual número 1. E na verdade, ele não conseguiu entrar naquele mundo porque ele é extremamente resistente, mas sim porque aquele era o estômago do Pitan. Então, como ele é o robô do Pitan, só ele conseguiria entrar lá e sair intacto. Isaac do futuro aqui. Eu só vim pra falar que, aconteceu umas outras coisas bizarras nesse episódio, mas eu decidi pular, assim, pra ir direto pro ponto na história. O começo desse capítulo é dedicado pra mostrar como cada um dos personagens se torna um cosmonauta espiritual. A Baratie é empurrada pra dentro do próprio portal, o portal da cicatriz, e depois ela volta com poderes novos. Ela é a segunda cosmonauta espiritual. O Taburô, que tinha sido internado em um hospital psiquiátrico, consegue atravessar para o mundo espiritual e voltar quando que ele quiser, através da sombra dele. Ele é o terceiro cosmonauta espiritual. E a Marussou descobriu que tinha um tumor no cérebro, que também era um portal para o outro mundo. E por causa disso, agora ela tem a capacidade de ter visões do futuro. Ela é a quarta e última cosmonauta espiritual. E assim, o grupo Black Paradox se forma. E cada integrante é responsável por trazer paradinitas do mundo espiritual para o mundo de cá. O que eles não sabiam, e a Marussou descobriu através das suas visões, é que na sombra do progresso que a humanidade vai fazer, por causa do poder energético das paradinitas, pessoas do mundo inteiro vão deixar de existir, uma atrás da outra. A causa de tudo isso seria que as paradinitas que a humanidade estava consumindo como fonte de energia, na verdade, eram as próprias almas das pessoas. E aquele mundo, na verdade, era o pós-vida, onde todas as almas iam pra lá. As almas de todos os seres vivos, incluindo as almas desses 4 aí. E em relação a se a humanidade vai ser extinta ou não, bom, isso aí eu vou deixar pra sua imaginação. E mesmo se a Marussou espalhasse a verdade pro mundo inteiro, isso com certeza não impediria a ganância humana. Do mesmo jeito que a morte do Pitan
não impediu que o Taburo e a Baratie ficassem cegos por uma avareza absurda. Agora chega de papo, porque o grupo Black Paradox ainda tem muito trabalho pela frente. Então vamos lá, pelo futuro da humanidade. Nada disso teria acontecido se eles tivessem se matado.